Bom dia! Fala galera do Terceirão! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos dar início ao nosso terceiro bimestre. Espero que todos tenham descansado, tenham relaxado nesses dias de férias. Agora nós vamos dar início ao nosso caderno número 5. Caderno número 5, página 229. Nós vamos falar sobre a relação fundamental da trigonometria. Ela já foi vista no ano passado e também nós falaremos de outras relações trigonométricas. Então faremos uma boa revisão. Então, na página 229, relação fundamental da trigonometria ou relação trigonométrica fundamental. É a mesma coisa. Para qualquer arco trigonométrico real de medida x vale a igualdade. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então essa é a relação fundamental da trigonometria. Combinado? Essa igualdade é conhecida como relação fundamental da trigonometria. Já já eu venho com um exemplo onde essa relação é aplicada. Depois, o item 2. Outras relações trigonométricas. Nós temos, a partir da relação fundamental da trigonometria, é possível obter duas outras relações. Quando o cosseno de x é diferente de zero, podemos dividir ambos os membros da relação fundamental por cosseno ao quadrado de x. Aí nós vamos encontrar que a secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Então, dividindo a equação fundamental da trigonometria por cosseno ao quadrado de x, nós vamos ficar com secante ao quadrado de x igual tangente ao quadrado de x mais 1. Por outro lado, se o seno de x for diferente de zero, dividindo ambos os membros dessa igualdade por seno ao quadrado de x, encontramos que a cossecante ao quadrado de x é igual a cotangente ao quadrado de x mais 1. Então, nós temos aqui três relações que são muito importantes. A primeira é a mais importante das três. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. As outras relações trigonométricas. Secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Cossecante ao quadrado de x é igual a cotangente ao quadrado de x mais 1. Agora vamos para um exemplo. Vamos ao nosso exemplo. Resolver no intervalo fechado 0, 2π. Então a nossa resposta vai ser em radianos. A equação seno de x é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Nós temos que ter a equação toda em seno ou a equação toda em cosseno. O cosseno ao quadrado de x nós podemos trocar utilizando quem? A relação trigonométrica fundamental. Então, bastante atenção. Aqui, o cosseno ao quadrado de x. Nós vamos pensar na relação trigonométrica fundamental. Pela relação trigonométrica fundamental, eu sei que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu preciso substituir aqui o cosseno ao quadrado de x. Então, aqui nós vamos isolar quem? Na relação trigonométrica fundamental. Vamos isolar o cosseno. Então, fica cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno ao quadrado de x, ele vai para o segundo membro e fica negativo. Fica seno ao quadrado de x. Então, nós temos cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Nós vamos fazer essa substituição.
No lugar do cosseno ao quadrado de x, nós vamos colocar 1 menos seno ao quadrado de x. Fica da seguinte forma: seno de x é igual a 2 vezes. Quem é o cosseno ao quadrado de x? 1 menos seno ao quadrado de x. Então, nós vamos fazer essa troca. 1 menos seno ao quadrado de x. Menos quem? Menos 1. O que nós temos que fazer agora? A propriedade distributiva. O 2 multiplica 1, o 2 multiplica o menos seno ao quadrado de x. Vou apagar a lousa e volto já já com a continuação. Prontinho. Eu coloquei aqui em cima para ter um espaço maior. Então, vamos para a propriedade distributiva. Seno de x é igual a 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos seno ao quadrado de x fica menos 2 seno ao quadrado de x, menos 1. O que nós podemos fazer? Reduzir os termos semelhantes. Os termos semelhantes aqui são o 2 menos 1, certo? Eu fico com seno de x, 2 menos 1 fica 1, e nós vamos repetir o menos 2 seno ao quadrado de x. Para resolver essa equação, nós precisamos igualar a quem? A zero. Então, fica seno de x, o 1 muda para o primeiro membro, ele é positivo, ele fica negativo. O menos 2 seno ao quadrado de x fica positivo. Aí a equação fica igual a quem? Igual a zero. Nós temos que colocar em ordem, lembrando que nós vamos transformá-la em uma equação do segundo grau. Na equação do segundo grau, o a é aquele que tem o x ao quadrado. Depois vem o b, que é o x, depois o termo independente. Então, nós vamos colocar seguindo como se fosse uma equação do segundo grau. Então, o primeiro termo é o 2 seno ao quadrado de x. Vem agora mais seno de x menos 1 igual a zero. O objetivo agora, nós já usamos a relação trigonométrica fundamental, agora nós temos que transformar essa equação em uma equação de segundo grau. Para isso, nós vamos chamar o seno de x de t. Onde nós temos seno de x, eu troco por t. Poderia ser y também, certo? Seno de x vira t. Como fica? 2, o 2 continua. Seno ao quadrado de x fica t ao quadrado, certo? Mais seno de x. Seno de x é t. Menos quem? 1 igual a zero. Nós ficamos com uma equação do segundo grau completa. 2t ao quadrado mais t menos 1 igual a zero. Agora, nós temos que resolver essa equação. Depois de resolver a equação, encontrar os valores de t, nós vamos encontrar os valores do seno, ok? Atenção! Como o nosso a é 2, nós poderíamos tentar dividir toda a equação por 2. Só que aqui eu não tenho o coeficiente, é 1. Aqui o termo independente é menos 1. Então, não tem como dividir toda a equação por 2. Então, nós temos que resolver pela fórmula de Bhaskara. Pela fórmula de Bhaskara, eu tenho delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Atenção! Quando você tem a letra, a incógnita t, ela não tem coeficiente com ela, é 1. Então, eu tenho o a, que é 2, tenho
o b, que é 1, e o c, que é menos 1. Agora, nós vamos substituir esses valores. O b, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1. Aqui eu tenho 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Menos, com menos na multiplicação fica mais. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Então, o delta é igual a 1 mais 8. O delta é igual a 9. Agora, nós vamos encontrar os valores de quem? Os valores de t. Então, vou deixar aqui, ó, delta é igual a 9. Para encontrar o valor do t, t é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Substituindo, com muita atenção, menos b fica menos 1, mais ou menos a raiz de delta. Nosso delta é 9. 2 vezes o a. Nosso a é 2. Então, o t é igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 2, 4. Nós teremos quem? O t' e o t duas linhas. T', menos 1 mais 3. Eu fico com 2 quartos. 2 quartos nós vamos simplificar por quem? Por 2. Simplificando por 2, o resultado é igual a meio. Agora, o t, duas linhas. Menos 1 com menos 3. Menos 1 com menos 3 fica menos 4. Dividido por 4, menos 1. Nós encontramos os valores do t. O t pode ser igual a meio, o t pode ser igual a menos 1. Agora, nós temos que voltar naquela igualdade, seno de x igual a t. Continuando, seno de x é igual a t. Então, nós temos que o seno de x é igual ao nosso primeiro valor de t, que é meio. Gente, agora, onde o seno de x é meio? Nós sabemos, da tabela do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que o seno de 30 graus é meio, certo? Vamos lembrar comigo. Aqui, o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, o eixo vertical é o eixo dos senos. Aqui eu vou marcar o meio, certo? Então, aqui eu tenho meio. Eu vou encontrar dois valores. Um valor no primeiro quadrante, um valor no segundo quadrante. Dois arcos que têm o seno valendo meio, certo? 30 graus é o mesmo que π sobre quem? Π sobre 6. O π são 180 graus. Dividido por 6, 30 graus, certo? Então, o seno de 30 graus é o mesmo que π sobre 6. Atenção! Aqui, como eu encontro esse arco que está no segundo quadrante? Eu faço π, né? Porque aqui eu sei que eu tenho π, menos π sobre 6. Ou você pode usar aquela regra que eu dei. O denominador é 6. Você tira 1. Então, aqui nós temos 6 menos 1 fica 5π sobre 6. Certinho? Então, o seno de π sobre 6 é meio, que é o seno de 30 graus, e o seno de 5π sobre 6 também é meio. Agora, nós já temos dois valores em radianos. Nós temos que encontrar a segunda parte. Nós temos que o seno de x é igual a menos 1, que é o valor de quem? Do t. Esse meio é o valor do t. O menos 1 também é o valor do t. Aqui nós sabemos que é o cosseno, aqui sabemos que é o seno.
Nós sabemos que o raio é unitário, ele vale 1, certo? Então, nós temos alguns pares ordenados. Nós sabemos que aqui eu tenho 1 e 0, aqui é menos 1 e 0, em cima é 0 e 1, aqui embaixo é 0 e menos 1. Nós sabemos também que o primeiro valor é do cosseno, o segundo é do seno. Eu estou procurando onde o seno é menos 1. Aqui o seno é 0, aqui o seno é 1, aqui o seno é 0, aqui o seno é menos 1. Encontrei. Então, aqui eu tenho o cosseno, aqui eu tenho o seno. Nesse ponto, para esse arco, o seno de x é menos 1. Nós sabemos que aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π. Aqui nós temos quem? 3π sobre 2. E assim nós concluímos o nosso primeiro exemplo. Falta o quê? Colocar a solução. Solução π sobre 6, 5π sobre 6 e 3π sobre 2. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova metodologia, assim vocês podem me olhar resolvendo, eu acredito que fica mais fácil. Eu só precisaria de uma lousa bem maior que essa, né? Vocês sabem, nossas contas, nossos cálculos são bem extensos. Então, pessoal, por hoje é só. Eu volto na próxima aula com a resolução dos exercícios do Em Classe. Combinado? Só que o Em Classe que a gente faz em casa agora, né? Um beijo. Tchau, tchau.